Olá, ouvintes da Rádio Life FM. Eu sou a professora jornalista Márcia Fonseca, ao meu lado Eduardo Fonseca, e nós fazemos o programa Quebrando Paradigmas, todas as terças-feiras na Rádio Life FM, e nós fizemos um programa na última terça-feira falando sobre o conflito Israel e Irã e provavelmente ou não, com a participação dos Estados Unidos, isso que foi discutido no programa, no último programa. E hoje a gente está aqui para fazer um complemento ao nosso debate de terça-feira passada, porque hoje, quinta-feira, aconteceram várias coisas, inclusive temos informações novas, diferentes, e até temos que corrigir algumas outras informações que foram dadas durante o programa. E para isso, eu vou pedir para que o Eduardo Fonseca conte para a gente um pouquinho e nos corrija aí o que foi equivocado no programa de terça-feira. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei. A audiência rotativa do rádio e das redes sociais apanha-nos em qualquer fase do dia. A nossa ideia é trazer para vocês as informações mais precisas, mais atualizadas a respeito desse conflito que hoje tem exatamente uma semana entre duas potências do Oriente Médio, Israel e Irã. Antes de mais nada, Márcia, não sei se trata de corrigir equívocos ou de reafirmar posições, mas talvez fosse interessante mostrar para o nosso ouvinte que há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, o mundo é sacudido, e quando eu falo em muito tempo, vamos falar depois da Segunda Grande Guerra, porque esta envolveu praticamente o mundo inteiro. Mas, desde então, desde que se estabelece a Guerra Fria, quando a gente pensa em conflito no mundo, ou a gente fala dos Estados Unidos, que estiveram no Vietnã por muito tempo, ou a gente fala da Rússia, que esteve no Afeganistão por muito tempo e agora está na Ucrânia, ou a gente fala da China, que está sempre por trás de tudo, produzindo tecnologia e equipamentos, ou a gente fala em Israel, da guerra de 6 dias, da guerra do Yom Kippur, das questões com o Hamas, com a Palestina, daquela guerra, ou daquela retomada dos reféns em Uganda, ou contra o Irã, contra o Hezbollah. E o Irã é outro protagonista de toda essa esfera bélica que eu estou relatando aqui agora. Guerra Irã-Iraque, os iranianos e os curdos, Irã e Turquia. O que eu quero dizer? Há muito tempo que os personagens centrais que ameaçam a paz no mundo são Estados Unidos, Rússia, China, Israel e Irã. Claro que vez ou outra entra uma Ucrânia, que foi invadida. O próprio Iraque foi, a Líbia, uma época também. Mas é uma vez ou outra, na minha opinião, muito outra. Mais nesse caso, principalmente do Iraque, do Bahrein, do Kuwait, que foi invadido pelos americanos, Isso. Pela situação geográfica do Golfo Pérsico e pelo famoso petróleo, que move o mundo. Uhum. Mas agora, recentemente, parece que não é mais o petróleo que está movendo esses conflitos bélicos, e sim um outro tipo de energia, a energia nuclear. Israel ataca o Irã, e é disso que estamos falando recentemente, que falamos no programa de terça-feira, e estamos falando agora nesse nosso programa, que a gente não sabe nem em que mídia será exibido, se será Instagram, Facebook, no site da rádio, podcast, enfim. O que importa é o conteúdo, não a forma. Essa guerra, este confronto, parece, pelo menos no dizer das declarações oficiais e diplomáticas dos países envolvidos, que se resume à questão nuclear. Estaria o Irã desobedecendo um tratado de não proliferação de armas nucleares, do qual é signatário, enriquecendo o urânio mais ou próximo a 90%,
que é quando o urânio se converte potencialmente em artefato nuclear. E o que o mundo olha quando pensa nessa possibilidade é nada mais, nada menos do que uma bomba atômica. Claro. Então, o que fez com que Israel, pelo menos na declaração de Netanyahu, que aproveitou essa oportunidade para se sustentar no poder mais uma vez, é que o Irã estaria muito próximo, se já não a tem, né, da bomba atômica. Tá, aí assim, algumas questões, né? Por que Israel... Uma pergunta primeiro. Israel tem bomba atômica? Número 2, Israel estaria autorizado a ter a bomba atômica? E a outra questão é, o que está acontecendo ali? Por que Israel acredita que esse enriquecimento de urânio esteja acontecendo e que isso seja realmente um grande perigo? Nossa, são perguntas de bilhões de dólares. Quem é que tem a bomba atômica? Tem gente que não tem e diz que tem, ou diz que está muito próximo. Exemplo, Coreia do Norte, por exemplo, para assustar os seus vizinhos coreanos. O Paquistão, para assustar a sua vizinha Índia. É mesmo, o Paquistão parece que tem, né? Vamos lá, mas vamos responder por partes. Não vamos... Então, quem tem ou quem não tem, eu não vou assinar embaixo aqui agora, porque são segredos de altíssimo risco militar. A suposição é que os países que não assinam o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que eu falei até agora, que são 5, disse no programa, repito, e quais são esses 5? O Sudão do Sul, belicoso ente africano, o Paquistão e a Índia, 2 vizinhos que não se cheiram, a Coreia do Norte e Israel. Esses 5 países não assinaram o tratado e, portanto, não estão sendo vigiados como o Irã, que assina, muito embora o parlamento iraniano está votando agora a saída do tratado por parte do Irã. A questão que se coloca para responder a sua pergunta, eu não sei se Israel tem ou não. O fato é que Israel não assina exatamente porque não quer ser vigiada, não quer ser fiscalizada pelos vizinhos, como o Irã foi e como se descobriu que havia um enriquecimento de 83%, 90%, como eu disse, já é suficiente para ter a bomba, sendo que o tolerável para uma energia nuclear é até 5%. Ou seja, há indícios fortes de que o Irã está muito próximo de ter esse artefato, se é que já não o tem. Certo. Isto é justificado por Netanyahu, pelo gabinete Knesset de Israel, pelo Likud, que é o partido majoritário, para que Israel começasse, então, uma semana atrás, a bombardear com armas aéreas, mísseis balísticos de muita precisão, o território iraniano, provocando, a julgar pela última informação que acabamos de receber, mais de 450 mortes até agora no território iraniano, além da danificação quase irreparável de estruturas nucleares pelo país, a de Natanz, que era uma das principais, já foi, como o desaparecimento, vamos chamar de assassinato se quiserem, de líderes importantes, principalmente no âmbito militar, como o encarregado das forças revolucionárias, o tal do Salame, e como o encarregado da defesa, e como cientistas importantes que trabalham no desenvolvimento de energia nuclear no país iraniano. Então, as suas respostas, não sei... Ok, eu acho que era mais para dar um norte, assim, para que a gente pudesse entender melhor o panorama. Quem não está acompanhando diariamente pudesse entender melhor o panorama, ok? Tá, o contexto histórico... No programa de terça-feira, eu falei bastante da origem do povo iraniano, da Pérsia Antiga, a Pérsia de Ciro o Grande, de Dario, de enfrentamentos militares que tornaram a Pérsia um país enorme. A Pérsia hoje tem 90 milhões de habitantes. Não é mais Pérsia, é Irã. Né? É um gigante naquela região, diante de países muito menores, como Kuwait, Omã, como Bahrein,
e mesmo Israel, né, o mesmo Líbano. Irã é um gigante que ocupa a proximidade do Monte Ararat, o outro lado da Turquia, o outro lado da Armênia, onde tudo começou, né, Márcia? As origens nossas são de lá. E eu não digo nossa, eu digo da humanidade, não nós, porque nós não somos turcos nem libaneses. A gente não sabe, pode ser que lá no trono, né? Você é meio moreninha. Muito no passado. Mas o fato é que o Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, tornou-se adversário de Israel. Porque o Irã não reconhece o Estado de Israel e considera um inimigo, porque o Irã defende a causa palestina. O Irã apoia grupos militantes, como o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na Palestina. Exércitos revolucionários que estão enfrentando Israel já há algum tempo, como todos sabem. Esse apoio iraniano inclui armamento, financiamento e treinamento militar guerrilheiro. Isso é o que incomoda mais Israel. Sim. Há uma preocupação de Israel em relação também, além desse auxílio a grupos guerrilheiros que o Irã faz, do programa nuclear. Acabamos de citar há pouco, parece-me, e parece também a muitos especialistas geopolítico mundial, que a grande causa agora, que incomoda também os Estados Unidos, é a questão nuclear. Estaria realmente o Irã saindo do tratado de não proliferação de armas nucleares porque já tem a bomba ou porque está próximo de obtê-la, ou é um blefe? Um blefe para que, olha, presta atenção, não nos ataquem porque nós destruiremos o mundo. Né? Blefe ou não, quem quer apostar nisso ou não, quem tem o cacife maior, o fato é que os dois países ali envolvidos, Israel pelas preocupações atômicas em relação ao seu vizinho e em relação a esse treinamento que o Irã faz para os grupos guerrilheiros, e o Irã que não reconhece o Estado de Israel, porque entende que Israel é um Estado belicoso, patrocinado pelo imperialismo americano e disposto, e Netanyahu tem provado isso, ao uso da força a qualquer motivo. Perfeito. Entendi. Isto faz com que eclodam, portanto, tantas escaramuças militares. A questão é, o que aconteceu de terça-feira para cá? Isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, havia um boato muito forte de que o Ayatollah Khamenei já estaria fugido para a Rússia, ou já teria fugido para a Rússia, sob o acolhimento do senhor Vladimir Putin. Fontes oficiais desmentem isso, parece que isso não é verdade, e parece que Khamenei está muito bem escondido num bunker no Irã, num lugar inacessível. Deve estar lá junto com no subterrâneo, junto com o urânio enriquecido. Essa é uma questão que eu gostaria de confirmar, então. Primeiro, a partir da negativa. Uhum. Eu ia falar assim, por que o pessoal pode ter pensado que ele tenha fugido para a Rússia? Porque algumas imagens mostraram voos saindo de Teherã com, digamos, pessoas não identificadas ou pessoas bastante camufladas e que esses voos teriam se encaminhado para o território russo. Tá. Quando o governo sírio último caiu, o presidente foi para a Rússia, não foi? O presidente a questão russa é uma questão que eu não entraria aqui hoje. Então, mas tá bom, vamos lá. Eu acho que é por isso também. A Rússia ficou com essa... Mas segue, vamos seguir o jogo cada um aqui. Com seus problemas, como dizia o outro, e a Rússia tem os dela, e faz questão de tê-los, porque é pragmática por excelência na sua política externa, tanto que invade a Ucrânia e já está se assenhorando de mais 20% do território desse país vizinho quase irmão.
E o que já aconteceu no passado, a União Soviética não foi nada mais, nada menos, ideologia à parte, do que a tomada de poder por parte de Lenin e de Stalin de todos aqueles países circunvizinhos, os do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, os do Oriente Próximo, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, tudo aquilo, além da Geórgia e da Armênia, países vizinhos ao Irã, por sinal. Então a Rússia tem lá os seus problemas, o seu modo de atuação, mas acho que nessa ela está ainda observando o que acontecer, muito embora mandando recados como o de hoje, em que Vladimir Putin diz: é melhor os Estados Unidos não entrarem no conflito, senão o problema será mundial. Essa afirmação foi feita hoje de manhã, sai no jornal, no Pravda e nas redes sociais do Politburo. Politburo, quer dizer, do organismo interno no Kremlin, que é a administração local. Então vamos lá, a sua questão era o que mudou, estou ainda nela. Primeiro, é a localização do Ayatollah. Parece que ele ainda está em território iraniano, islâmico sim, islâmico sim. xiita, que é a ideologia muçulmana do povo iraniano, pelo menos da maioria. E o bunker que protege as instalações nucleares principais, segundo fontes que hoje relataram, inclusive para o Ocidente, estão a muitos metros subterrâneos, enterrados com muito cuidado, fazendo com que seja quase inatingível. A ideia é que apenas uma bomba de grande precisão e grande impacto, capaz de perfurar para baixo mais de centenas de metros, seria capaz de dilacerar esse contexto, né? Um cenário, eu diria, muito improvável, muito embora existe só um país no mundo que teria um artefato dessa natureza, claro que você já sabe qual é, os Estados Unidos. Mas aí é o tipo batom na cueca, quer dizer, que alguém explodiu aquilo, já se sabe, os Estados Unidos estão ali. Essa é uma outra questão, então, porque até terça-feira já tinha gente dizendo: todas as instalações nucleares iranianas estão terminadas, estão arrasadas. Não é verdade. Uma outra novidade, e esta me parece a mais grave para o povo israelense. Até terça-feira, a notícia que se propagava é que a proteção terrestre de Israel contra os mísseis balísticos terra-terra do Irã eram quase que inexpugnáveis, protegendo mais de 90% dos mísseis disparados. Esse número hoje, depois de um bombardeio que destruiu um hospital que abriga mais de 1.000 pessoas diariamente no sul de Israel, esse número cai para 65%. Quer dizer, a nova afirmação que parte do próprio governo israelense é que a proteção daqueles domos de ferro que Israel construiu protegeria apenas 65% do bombardeio, o que deixa 35% vulnerável. Sim. É um número muito alto, porque o bombardeio iraniano é incessante. É quase que o tempo todo. Quando você fala também domos de ferro, não é assim, para quem talvez não esteja acompanhando, não é que é um domo de ferro, é uma coisa virtual, certo? É uma coisa, Ah, tá. Então, é um programa, na verdade é um software, digamos, em linguagem bem, né, simples, uma espécie de software que faz com que os mísseis sejam barrados. Agora, então, eu queria fazer... Você vê as imagens, é importante, isso é muito importante. Sim, que você eu vejo as imagens. Há um misto disso. Há proteção de bunkers, né, onde a população se esconde, e dizem que esses bunkers têm café, aguinha, ar-condicionado, né, para que os israelenses vivam por ali. E tem essa proteção virtual
que para quem assiste, ou quem assistiu já os bombardeios, a TV fica 24 horas no ar com esses bombardeios, percebe como esses mísseis são buscados e capturados, né? Mas a gente percebe também que um ou outro cai, e quando cai, passando por esse bloqueio, faz um tremendo estrago. E aí acho que eles sentiram na pele, né? Porque quantas vezes Israel não atacou hospitais, escolas, creches lá da faixa de Gaza, e agora eles sentiram na pele o que é ter um hospital sendo bombardeado, um hospital que está funcionando, sendo bombardeado. Não é legal para nenhum dos lados, né? É triste de forma geral, mas estão começando a sentir na pele também como é que funciona o outro lado, infelizmente. Uma outra questão que você me perguntava agora, antes da gente começar a conversar aqui nas câmaras, mas era sobre a questão política do Irã. O novo Shah, o filho do Shah, o neto do Shah, qual seria a nova forma de governo? Como está a situação política desse regime teocrático xiita que domina hoje o Irã através do Ayatollah Khamenei. Eu misturo Khamenei com Khomeini e dá um Khomeini. Enfim, o fato é que se você me perguntasse agora se todo o povo iraniano apoia o regime desse Ayatollah, ou se todo o povo iraniano quer o final desse regime, ou se isso está dividido, ou em que percentual está, eu não saberia responder. Nelson Rodrigues dizia, o mineiro só é solidário no câncer. E o que está acontecendo? Toda a revolta, principalmente de mulheres, estudantes, jornalistas, intelectuais e cientistas iranianos contra o regime, passa agora por um momento dramático de união, porque a sua nação, o seu território está sendo atacado, os seus parentes podem estar morrendo. O Irã já denunciou mais de 450 mortes. Então, é muito difícil, até pela proibição que existe hoje de se vazar para o exterior o que realmente está acontecendo com a população, declarações, afirmações, etc., é outro grande ponto de interrogação. Mas a nossa obrigação é mostrar quais são as alternativas. A primeira alternativa é essa guerra acaba e fica tudo como está. Descobre-se que o Irã não tem essa bomba atômica ainda, e o Irã aceita fazer o seu desarmamento, e o Ayatollah fica no poder, fica todo muito feliz, e o regime continua sendo opressivo às mulheres, aos intelectuais, etc. A segunda possibilidade, esse mundo dominado hoje pelos Estados Unidos, cuja ponta de lança é Israel, acaba com o regime atual do Ayatollah, impondo um regime democrático, não mais teocracia, com parlamento, com presidente, etc., o que me parece muito difícil, a míngua de lideranças, mas eu não estou descartando a possibilidade. E a terceira, cuja via é mais apostada, pelo que a gente soube através do Edinho Quinto e das notícias que vieram através de amigos dele, que a gente viu no programa de terça-feira e que ele continuou me passando ontem, é que o filho do Shah, Mohammad Reza Pahlavi, que foi deposto em 1979, quando acaba uma dinastia dos Pahlavi de muitos e muitos anos, uma dinastia que vinha, em termos de regime, desde Dario, desde os Aquemênidas, desde a formação do Estado persa. Porque o Shah era uma espécie de faraó do Egito, só que na Pérsia. Uma espécie de czar da Rússia, só que na Pérsia. Alguém que dominava secular e religioso. O chefe da igreja e o chefe do Estado. E ele está nos Estados Unidos, o Reza Pahlavi filho, digamos, prontos para assumir, se o povo iraniano entender, depois de fazer o que tem que ser feito com o Ayatollah, de reviver a monarquia dos Shahs. Shah, esse é o nome correto, significa o rei dos reis. Bom, então,
A gente também não... eu acho que é muito difícil falar, porque a gente não sabe quais são os movimentos lá dentro. Eles são muito reprimidos, então, se descobrem alguma coisa, as pessoas podem ser condenadas à morte ou prisão perpétua, enfim, né? Então, é difícil prever ou até apostar. De qualquer forma, eu acho que a volta do Pahlavi vai ser meio que... né, foi tão custoso tirar o cara de lá, o pai dele de lá, e agora recebê-lo de volta, não sei. O ideal para nós, né, que somos democratas, que estamos no Ocidente, seria uma democracia. Mas é tudo muito complicado, né? Vamos aguardar e vamos torcer para que seja bom para ele, seja o que for que vai acontecer. Nesse aspecto, quando a gente percebe o neonazismo recrudescendo na Europa... É complicado. Né? A gente viajou o ano passado para o leste europeu e viu o que está acontecendo na Hungria, um regime totalitário de direita de Viktor Orbán. Bom, eu não vou entrar nisso, que é fora. Uma coisa importante. Hoje, horas atrás, Donald Trump dá uma mensagem que vai esperar 2 semanas para que o Irã ponha suas armas para baixo. Caso contrário, ele intervirá, sem dizer como. Mas, evidentemente, que será por meios militares. Dá-se, portanto, um tempo às diplomacias para negociarem, para conversarem, para se cheirarem, ver quem ganha mais, quem perde mais. O Irã, essa é uma notícia recente também, ameaça fechar o Estreito de Omã, por onde passam diariamente navios petroleiros indo e voltando. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Irã vem sofrendo embargo econômico há muito tempo, mas sobrevive com a sua exportação de petróleo. Esse fechamento sinaliza para o mundo a falta de petróleo e, em outras palavras, o aumento bárbaro e desmedido dos preços do óleo cru. No entanto, é preciso observar o seguinte: esse estreito que sai do Golfo Pérsico e vai para o Mar de Omã tem 40 quilômetros. As águas territoriais do Irã são apenas de 10 quilômetros. Portanto, restam 30 quilômetros para os navios passarem. Então, este é um blefe de um cidadão que está jogando poker, ele não tem flash nenhum na mão. Ou um cara que está trucando sem o zap, sem 7 copas, sem nada, dependendo do jogo de baralho que você quer escolher. Ou seja, ele está chutando mesmo. Essa é uma informação que vazou de uma forma proposital, né, pelos iranianos, mas já foi evidentemente contestada, porque foi contrastada com a realidade. Era uma outra coisa que é importante para a gente falar. A terceira coisa também importante, estou falando terceira, mas deve ser a 10ª já, novidade a partir de terça-feira, é o número de mortes de Israel, que inexplicavelmente permanece em 24, segundo as fontes israelenses. E 24 desde o primeiro dia. Então, tem coisa errada aí. Mas eu penso também que possa ser em função de eles terem... já que eles não conseguem 100% interceptar os drones explosivos, eles conseguem ter as sirenes e já tem os bunkers há muito tempo montados e tal. Então, tem uma facilidade maior das pessoas se protegerem. Um hospital sendo explodido. Agora, o hospital realmente ali, a gente não sabe ainda quantos morreram. Não, mas esse número saiu agora. Israel continua mantendo 24 mortes. Então, ótimo. Isso. Então, provavelmente no hospital, o que significa é que conseguiram correr para o bunker, né? Agora, quem está lá acamado, não sei também. Espero que tenham conseguido, igualmente. E por último, né, torcendo, é claro, para que isso acabe logo, assim como acabe a invasão da Rússia na Ucrânia, assim como gostaríamos que acabasse as questões relativas à faixa de Gaza e ao sul do Líbano. A gente gostaria que as 3 grandes potências internacionais hoje, Estados Unidos, Rússia e China, sentassem abstraindo-se um pouco dos seus interesses, né, daquilo que beneficia apenas o seu próprio país, e pensassem e discutissem para evitar mais derramamento de sangue e, principalmente,
que evitasse a escalada de uma guerra que pode sim ser o que a gente teme desde a Guerra Fria, pós Hiroshima e Nagasaki, que isso termine de uma forma nuclear. Eu não vou dizer que o enriquecimento do urânio é um retrocesso, porque é uma forma energética se ligada ou encaminhada para a paz. Mas é o mais mortal dos artefatos se for levado para fins belicosos. Então, o que a gente pode torcer, como mensagem última minha, pelo menos no programa, é que esses monstros, né, esses gigantes que eu citei, Estados Unidos, China e Rússia, sentem e depois chamem Netanyahu, chamem o Khamenei, gente, vamos parar por aqui, já foi muita morte, já foi muita desgraça econômica, está aumentando a inflação no mundo, estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo gente, estamos perdendo qualidade de vida. É uma utopia, Márcia? Eu acho que é. É o que todo mundo quer, na verdade, mas, né? Utopia é aquilo que às vezes faz a gente acreditar um pouco mais e seguir em frente. É isso aí. É isso, portanto? É isso, portanto. Ficamos por aqui e teremos novos desmembramentos ou durante o final de semana ou na terça-feira com o Quebrando Paradigmas. Obrigada. E se o programa não for para o ar antes, aproveitem aí essas nossas mal traçadas palavras, o Sérgio e Rubens Galdino, e toquem o programa, porque nós não estaremos aqui nesse dia.